Nesse momento, solicito ao secretário-geral que proceda à leitura do expediente do dia. Do Legislativo Municipal, indicação número 73. Senhor Presidente, senhores vereadores, a vereadora Isadir Gomes Machado, no uso de sua regimental atribuição e com base no artigo 165 da Resolução número 10, de 3 de setembro de 2014, Regimento Interno da Câmara Municipal, vem perante Vossa Excelência e senhores vereadores apresentar essa indicação. Após a aprovação no plenário, solicito o envio ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para cumprir as devidas providências. Vem solicitar ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal que determine a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos que, através do Departamento de Trânsito Municipal, sinalize com devidas placas de trânsito as ruas e avenidas próximas das escolas e CIs do município. Balneário Gaivota, 12 de maio de 2015. Assina a vereadora Isadir Gomes Machado. Nesse momento, eu concedo a palavra aos vereadores inscritos no grande expediente. Autorizo o primeiro secretário a proceder à chamada dos inscritos. Maria Leandro Nunes. Fazendo uso do dispositivo do artigo 109 e 110 desse regimento interno, nesse momento, esse vereador presidente da Câmara utiliza-se do momento da presidência para fazer suas colocações. Quero cumprimentar meus colegas vereadores, a Jornal do Pejão, o seu Valino, o seu Deodato, a Baiana, a Dona Olenca, em nome da Dona Olenca, eu cumprimento a todos os presentes. Eu queria aqui fazer um convite ao nosso padre Daniel para vir fazer suas colocações aqui no nosso plenário, que ele vem até aqui à frente. Boa noite a todos. Cumprimentando o presidente da mesa, todos os vereadores, com alegria, aceitei o convite de estar aqui hoje. Pequenos reflexão, né, nesta casa. Também é muito importante fazer algumas reflexões e olhar sempre com esperança, olhando para os noticiários e olhando para aquilo que a gente vê na conjuntura atual. A gente vê muitos desafios, muitas dificuldades que a gente enfrenta. E parece que não, mas aquilo que se vive lá no Congresso Nacional chega aqui. E certamente os vereadores sabem que também nós aqui somos afetados. E nós, famílias, né, população, sentimos também as dificuldades. Por isso, penso que esse momento é um momento muito importante para que nós possamos olhar, acima de tudo, com esperança. Como podemos olhar com esperança? Primeiro, a partir de nós. Veja a importância desta casa para o município e para as famílias. Os vereadores que aqui estão foram candidatos e se elegeram, foram escolhidos pelo povo para representar. Aqui está uma pequena parcela das pessoas que também exerceram a sua cidadania escolhendo a vocês. Mas há uma grande multidão lá fora. E o importante é que nós possamos, acima de tudo, servir a população. Por isso eu trago presente a campanha da fraternidade que a igreja faz em comunhão com outras igrejas, nossa igreja católica com outras igrejas, realmente mostrando que é preciso para nós servir, né? Estamos para servir. Os vereadores estão para servir o município, aquilo que é uma necessidade da população.
Nós, população, estamos para servir os irmãos e irmãs. O prefeito está para também servir a todo o município e assim por diante. Por isso o sentido do servir, do ir ao encontro, né? E uma coisa que a minha mãe sempre dizia e refletia, né, na pobreza dela, tanto material quanto intelectual, e ela dizia assim, eu gosto daquelas pessoas que não nos procuram apenas nos momentos políticos e de eleição, mas eu gosto daqueles que nos acompanham, daqueles que quando a gente precisa realmente, eles estão ali. Não para dar uma ajuda financeira, não, mas para realmente colocar os projetos e que sejam para a melhoria e para o bem-estar de todos. Quando a gente procura algo, a gente procura não para mim em particular, mas para todos, né? Então isso é muito importante. É claro que a visita também é importante, porque o trabalho de vocês não se resume a esse momento aqui, né? Mas vocês estão no dia a dia, convivendo, conversando com as pessoas, e aqui vocês trazem aquilo que é o anseio das pessoas, que eles buscam em suas necessidades também mostrar. E nós, aqui, vocês vereadores, têm esta importância de olhar, votar, pensar aquilo que é o melhor para a população, para a cidade e para o desenvolvimento em todos os âmbitos, em todas as dimensões do município e da população. Então, é de fundamental importância a gente perceber que podemos fazer muitas coisas boas pelos nossos cidadãos e pelo município, para que Balneário Gaivota possa sempre olhar e perceber que aqui é um lugar bom, né? Fazer daqui um lugar bom. Onde a gente está, onde a gente vive, tem que ser um lugar bom. Para isso depende também de nós. E ainda ontem, vindo de Florianópolis, encontrava um prefeito ali da região de Tubarão, e ele dizia, olha, que eu mais fiquei tocado nos últimos dias foi uma pessoa, meu modo de ser, eu visito, eu acolho, eu procuro, se a pessoa vem atrás de mim, eu não posso atendê-la, depois eu peço o telefone, eu entro em contato, e esse prefeito dizia assim, ela veio, me deixou um bilhetinho, eu não pude atendê-la, me deixou um bilhetinho, e depois eu fui ver, ele disse assim, eu me surpreendi, onde ela não pediu nada, ela só veio agradecer, e agradecer por uma coisa simples, porque eu comprei agasalhos para as crianças. Todas as crianças têm agasalho no município. Então, e ela veio agradecer, uma senhora simples, mal e mal sabia escrever, e são esses gestos que mostram realmente quem a pessoa é e também, na política, como ela pode ser também uma pessoa que mostra um caminho, que faça a pessoa ser feliz. Acho que esse é o papel de vocês. Também fazer as pessoas felizes, através dos gestos, da acolhida e do empenho. Então, que eu peço a vocês, finalizando a minha palavra aqui, que vocês realmente se empenhem em dar o melhor para a população, para as famílias, sem esquecer daqueles que mais necessitam. E por fim também, fazer um pedido, se me permitem, aqui também, né? Nós estamos, enquanto igreja, esclarecendo e fazendo uma campanha quanto à reforma política. Não vem só do Padre Daniel, do Sombrio, mas de toda a CNBB. Por quê? Porque toda a CNBB vem desde o ano de 2010, já olhando, refletindo e percebendo que é necessário. Tem se falado muito, o presidente Dilma falou no seu discurso de início desse segundo mandato, mas até agora as coisas estão indo muito lento. Então também registro e convido aqueles que quiserem, vereadores e autoridades aqui do município, também a se engajarem junto conosco, né? Como padre, mas também como morador, como cidadão. Penso que posso fazer esse convite aqui na casa, a todos, a também junto conosco nos ajudarem
e uma forma também de nós pressionarmos o nosso Congresso e a própria nossa presidente a também pensar, né, como vai ser, eles vão pensar como vai ser melhor, né? Mas eu acho que nós podemos, está na hora da gente fazer alguma coisa para que a nossa realidade não enfrente tantas dificuldades, tantas crises, como outros países que a gente vê por aí, né, na Europa, que estão passando por momentos muito difíceis. E é urgente que nós possamos fazer. Então, aí um abaixo-assinado que a gente está fazendo. Eu convido aqueles que puderem e quiserem nos apoiar. A gente também fica muito feliz, muito agradecido. E a gente busca aí maiores informações. Nós temos o site, né, reformapoliticademocratica.org.br. Lá tem tudo o que pode ser de maior esclarecimento. E também as fichas de assinatura estão nas nossas comunidades, na nossa paróquia. Agradeço a palavra, agradeço aos vereadores, muito obrigado por esse espaço, por esse momento. Coloco-me como padre, não só de Sombrio, mas também de Balneário Gaivota aqui, também sempre à disposição desta casa, de vocês vereadores, e que sempre no diálogo, na fraternidade, possamos buscar um melhor, cada um em sua função, vocês como vereadores, eu como padre da Igreja Católica, para que sempre o povo possa ter o melhor. Que Deus abençoe a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao Padre Daniel por vir até aqui, que essa casa é nossa. Às vezes que precisar, está à disposição de todas as pessoas que precisar da nossa sessão, da nossa Câmara. Fim do expediente é o momento da presidência. Nesse momento, passamos à ordem do dia, iniciando discussão e votação as matérias destinadas à ordem do dia. Projeto 090 de 15 dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Balneário Gaivota, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamentos e de outras providências. Em discussão. Em votação. Antônio da Silva Santos, Enio Jorge Ramos, Esadir Gomes Machado, Everaldo dos Santos, Josénio da Silva, Lédio da Silva de Matos, Maria Leandro Nunes, Valdinei Coelho da Rosa. Aprovado em unanimidade em segundo turno. Projeto 092-15. A emenda que altera o dispositivo da Lei Municipal número 342/2003. Alterações posteriores de outras providências. Em discussão. Em votação. Antônio da Silva Santos, Enio Jorge Ramos, Esadir Gomes Machado, Everaldo dos Santos, Josénio da Silva, Lédio da Silva de Matos, Maria Leandro Nunes, Valdinei Coelho da Rosa. Aprovado em unanimidade em primeiro turno. Projeto número 91-15. A emenda institui
o Programa Municipal de Recuperação Fiscal, Refis e da outras providências. Em discussão. Em votação. Antônio da Silva Santos, Enio Jorge Ramos, Esadir Gomes Machado, Everaldo dos Santos, Josénio da Silva, Lédio da Silva de Matos, Maria Leandro Nunes, Valdinei Coelho da Rosa, Aprovado em unanimidade em primeiro turno. Indicação número 73, da vereadora Esadir Gomes Machado. Em discussão. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos, em especial a presença do Padre Daniel. Por que eu fiz essa indicação e por que eu defendo? A gente sabe que a gente tem mais que prevenir. Eu vou falar aquele ditado popular, é melhor prevenir do que remediar, né? A gente sabe que a sinalização de trânsito hoje no nosso município, o prefeito já tomou providência, sim, já está sinalizando algumas ruas, mas no entorno das escolas e CIs ainda falta. Então, eu me preocupo muito, eu que sou professora, né, e acompanho os alunos, são muitos alunos descendo dos ônibus e subindo, né, então a gente tem que ter muito cuidado. Eu vejo assim que eles correm um sério risco, né, de a integridade física deles e mesmo a vida, né, dos nossos alunos. Por isso eu fiz essa indicação, para que o Executivo, juntamente com o Secretário de Obras, tome as providências, que o mais breve possível, esteja sinalizando, né, ali no entorno, mais perto dos CIs, das creches, para que não aconteça, tá? Então é um pedido que eu faço aos meus colegas edis, que aprovem essa minha indicação. Muito obrigada. Em discussão. Em votação. Antônio da Silva Santos, Enio Jorge Ramos, Esadir Gomes Machado, Everaldo dos Santos, Josénio da Silva, Lédio da Silva de Matos, Maria Leandro Nunes, Valdinei Coelho da Rosa. Aprovado em unanimidade em turno único. Conforme a lista dos vereadores previamente escrito, concedo o direito de explicação pessoais destinada a manifestações sobre atitudes pessoais assumidas. Autoriza o primeiro secretário a fazer a chamada dos vereadores inscritos. Esadir Gomes Machado. Quero cumprimentar o presidente, meus colegas vereadores, em nome do Feijão, que esteve de aniversário semana passada, meu vizinho, que eu não pude ir lá dar um abraço, porque ele saiu para não dar o bolo para nós, né? Somos vizinhos ali, e ele não comprou um bolo para dividir. Então, em nome dele, quero cumprimentar as demais pessoas aqui presentes. Aproveitando esse momento, eu quero falar sobre o Plano Municipal de Educação. Ontem estivemos reunidos no auditório do professor Darcy Ribeiro, né? Vários segmentos, inclusive o nosso colega vereador esteve lá presente também. Que esse Plano Municipal da Educação é para 10 anos. Então, ele se enquadra dentro do Plano Nacional da Educação. E ali a gente trabalhou várias metas e objetivos para 10 anos. O que a gente quer, né, nesses 10 anos, dentro da educação infantil,
ensino fundamental, médio e o ensino profissional também. E quero estender aqui o convite, que segunda-feira, às 19 horas, dia 18, né, vai ter uma audiência pública em relação a esse plano municipal. Estão todos convidados. E quero agradecer meus colegas vereadores, né, pela aprovação da minha indicação. Aqui mesmo, na Câmara de Vereadores, tá? Quero aproveitar, né, para agradecer a vocês todos. E dizer também que sexta-feira nós estivemos reunidos, a coligação Primeiras Pessoas, ali na Lagoa de Fora. Foi muito bom, porque as pessoas tiveram a oportunidade de falar de o que está certo, o que está errado, o que a gente pode fazer para melhorar. Foi muito bom, né, esse nosso encontro. Espero que a gente se reúna mais, não só a coligação Primeiras as Pessoas, mas com meus colegas vereadores, pensando no bem do município. Tá? Quero agradecer mais uma vez a presença de todos e fique com Deus. Obrigada. Everaldo dos Santos. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras. Feijão quer dizer que deu bolo, então? Ah, tá bom, então. Mas, parabenizar você, muitos anos de vida, muita saúde. Em nome do Padre, né, eu gostaria de cumprimentar todos os senhores e senhoras que se encontram nessa casa. Sejam todos bem-vindos. E citar o nome do Padre Daniel aí, pelo trabalho que ele vem fazendo na paróquia, não só na paróquia de São Brito, mas em todas as comunidades. Quando a gente tem a oportunidade de ir à missa, né, a gente vai lá e prestigia a sua bênção. E eu sei que você resgata bastante famílias que hoje não estavam mais participando da igreja, hoje estão participando. E como diz um ditado do meu avô, né, uma família que leva o seu filho na igreja não vai buscar na frente de uma penitenciária. Então, que seja continua muito mais ainda o seu trabalho que você vai fazendo pelo nosso município, em toda a paróquia de São Brito. Gostaria aqui de meus, vamos dizer assim, uma grande perca para o nosso estado, para o nosso município também, se diz assim, que é um grande político, que se acabou deixando nós, né, que não faz parte do meu partido, mas eu sei pelo belíssimo trabalho que ele fez em todo o estado de Santa Catarina, né, que foi o nosso amigo Luiz Henrique, que é uma perca muito grande para o nosso estado, como político e como pessoa. Nós, vereadores, eu particularmente assim, estou muito preocupado nas questões hoje. Por exemplo, nós temos poucas empresas ainda no nosso município, né? E poucas empresas que nós temos hoje estão tendo dificuldade de trabalhar. Vou só citar aqui uma empresa hoje que praticamente faz todos os trabalhos aqui dentro do município, não só o município, mas em municípios vizinhos, São Brito, Santa Rosa, que é a FABSul, né? E hoje ela está com uma grande dificuldade de trabalhar. O Ministério Público, né, já teve notificado por questões da área dela, hoje ele está localizado no perímetro urbano, né, que acaba fazendo muito barulho e as pessoas vizinhas que ali moram, né, acabam se irritando com o barulho. E nós e outras empresas que estão querendo vir para o nosso município, né, então nós temos que cobrar. Eu até tive a oportunidade de conversar com o prefeito agora à tarde sobre essa questão do parque industrial que nós temos que ter no nosso município, né? E infelizmente isso vai ser com recurso próprio da prefeitura, né? Então, mas ele garantiu que a partir do ano que vem, que essa área industrial já esteja localizada no nosso município. Então, além de a gente manter essas nossas empresas que nós temos aí, né, eu acho que nós vamos conseguir agregar mais empresas aí que estão vindo, né, querendo se instalar em nosso município, porque hoje o nosso município está dando condições para isso. Então, nós vereadores, eu acho que nós temos que cobrar a partir desse ano aí, para que o ano que vem, se Deus quiser, esse parque industrial já esteja, né, funcionando aí, para que
essas empresas que nós temos aqui que não vão embora do nosso município. Sim, vamos trazer mais empresas para o nosso município. Só assim o município cresce e se desenvolve, né? Meu tempo acabou, então uma boa semana a todos e fique com Deus. Josênio da Silva. Quero cumprimentar aqui o presidente, nosso colega vereador, ao jornal, ao seu Paulino, ao Diodato, ao Padre Daniel, em nome deles, cumprimento a todos que estão presentes. Eu queria aqui, né, comentar algumas palavras que o padre falou aqui. Nós aqui, padre, né, a gente trabalha, eu já trabalhei junto com o senhor, tenho 3 mandatos, meu pai também foi vereador. É a coisa mais linda que a gente acha é trabalhar no município, com nossas comunidades. E aqui hoje, né, a gente está trabalhando isso, tem um município bonito. Nós temos aqui os vereadores, né, muito unidos, é uma família, né, trabalhando para o bem do município. E o nosso município hoje é um município que está se destacando muito bem, né, é um município bem localizado, o município foi bem planejado. Então, assim, o que a gente quer é o melhor, né, para o nosso município, para as nossas comunidades, mas às vezes a gente, né, que é político, às vezes tem vergonha de dizer que é candidato a vereador ou prefeito, porque nós, assim, tanta força nós temos aqui, né, e lá em cima, que é para dar exemplo para a gente que é mais pequeno, é uns furos, é uns roubos, é fora de sério, desviado de dinheiro, que a gente nem se durar 800 anos, de repente não ganha isso todo, né? Então, assim, eu acho que não tenho certeza, nós temos que ter uma reforma política, eu sou de acordo, porque nós temos que mudar. O nosso Brasil é um Brasil bem destacado, um Brasil muito bonito, né? Eu tenho 54 anos, de 15 anos que eu tive até agora, ele disparou muito, mas podia ter muito melhor. Né? Dinheiro que é roubado, que podia ter investido na saúde, na educação. Né? Então, assim, falta, sim, nós temos que ter uma reforma política, eu sou de acordo, e pode contar com esse vereador. Eu acho que nós precisamos melhorar esse nosso país. Né? Deixar que essas pessoas, falcatrua, que sejam presas e buscar pessoas que tenham mais capacidade, mais coerência e pelo menos mais um pouco de respeito com o povo brasileiro. Então, eu sou de acordo. E se Deus quiser, isso vai mudar e nós precisamos ajudar também a melhorar. E o mais, deixar um abraço a todos e fiquem com Deus. Lédio da Silva de Matos. Quero dar uma boa noite ao presidente, secretários, meus colegas vereadores, e em nome do Padre Daniel, agradecer a presença de todos. Queria dizer para o Padre Daniel também que eu admiro muito o seu trabalho, né? Desde quando ele chegou no Sombrio, junto lá também com o Padre Antônio, que hoje foi para Içara, vem fazendo um grande trabalho na Igreja Católica, e como a Quequinha falou, trazendo o povo para a igreja. Isto é muito bonito. A Igreja Católica aqui da nossa região, Sombrio e região, se revolucionou com a chegada sua. Então, está de parabéns pelo trabalho, e a gente que faz parte também dela, com certeza vai ser seu companheiro para que esse trabalho continue por muitos e muitos tempos, e que não tire o senhor de nós como tiraram o Padre Antônio, né? E queria dizer também que isto é vontade, a reforma política, todos lutar por uma reforma, mas uma reforma política digna, né? Que onde próximos os princípios serem melhores, e não adianta fazer a reforma e continuar os mesmos ladrões, né? Tem que fazer a reforma política, mas também o povo tem que ver, as coisas têm que ser analisadas e ver aquelas pessoas que realmente têm vontade de trabalhar, lutar. Porque ser político é quem realmente leva a política a sério e é honesto, ele quer só ser político para a melhoria em geral da população. Quando a gente pensa num trabalho, em qualquer atividade que se faz, é para a melhoria.
E ser político é isso. É para ver o seu município crescer, a sua população ter mais integração, ter mais trabalho, ter mais saúde. É só esse o papel do político. Desde vereador até governador, presidente. Então, a gente tem que ter imediatamente essa reforma e torcer e pedir a Deus que dá tudo certo para a melhoria do nosso país. Como o Quequinha relembrou, também eu como PMDBista, que é o meu partido, fiquei triste com a morte de um grande político. Eu posso dizer porque conheci ele pessoalmente, quando foi governador, Luiz Henrique da Silveira. Um homem digno, um homem pobre, político pobre. Eu posso dizer porque eu conheci, conversei e tive na casa dele. Um homem pobre, um homem de bom coração, que Deus daquele de chinelo de dedo, até o melhor sapato entrava na casa dele e ele recebia. O país perdeu um grande homem, um líder, um homem que teve 13 mandatos, nenhuma derrota nas urnas, porque o povo sabia do trabalho dele, sabia que ele era honesto e ele lutava por um país melhor. Mas a gente fica triste, mas Deus, quando Ele chama, Ele tem o papel aqui e lá, né? Esperamos que lá nas alturas Ele continue olhando por nós e que Deus lhe ponha num bom lugar que tenho certeza que Ele vai ter. No demais, queria deixar meu boa noite a todos e fiquem com Deus. Maria Leandro Nunes. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o secretário, o presidente da Câmara, meus colegas vereadores e todos que aqui estão presentes, principalmente o Padre Daniel. O Padre Daniel é uma pessoa que nós todos admiramos muito, né, Padre Daniel? Você, o Padre Antônio, ficamos muito tristes quando ele foi para Içara, mas você continua com o seu gesto, o seu trabalho, e a gente está aqui de coração, do meu trabalho, da minha parte, eu estou junto com você nessa reforma política, porque é uma coisa que a gente precisa e urgente para o nosso Brasil. E primeiro, hoje eu quero agradecer ao José Luiz também pela campanha da vacinação que foi feita no sábado. Foi feito 3.595 recadastramento do nosso povo do Balneário Gaivota. Foi feito 180 cartão SUS e foi vacinado 997 pessoas no sábado na campanha. Foi uma campanha mesmo assim que o pessoal tão preocupado com a prevenção, com o gripe que está chegando aí. Também hoje é um dia especial, é o dia da enfermagem. Hoje é um dia especial para toda a equipe de saúde. Até hoje nós temos uma enfermeira nossa que está se aposentando, a Fátima, que trabalhava no posto da Lagoa de Fora, deixou nós para o trabalho, sendo aposentadoria. Isso é muito gratificante, sabendo que trabalhou até o final. Também hoje eu tenho uma reclamação para fazer, porque a sessão passada tem gente que disse que não existe reclamação do nosso município. Então, existe sim. Se nós trabalhamos com a prevenção, por que o lixo da Palmeira faz mais de 15 dias que até hoje não foi recolhido? Está lá o lixo podre, o pessoal reclamando, cobrando, foi ligado para a prefeitura, falaram que não é serviço da prefeitura, é serviço do João Sturte, e o João Sturte também não respondeu. Eu liguei para ele e falei para ele que ele poderia até ir para o jornal. Ele disse que bom que eu fosse para o jornal mesmo. Essa foi a palavra que ele me respondeu. E até hoje não foi buscado. Gente, se trabalha, se cobra, e nós queremos a resposta. Então, é isso que eu tinha a dizer para vocês. Agradeço a presença de todos e vamos trabalhar. Se é para cobrar, tem que trabalhar com a prevenção. E a prevenção não está sendo feita. Muito obrigada a todos. Valdinei Coelho da Rosa. Quero cumprimentar o nosso presidente,
presidente, nosso secretário, os colegas vereadores, o Feijão do Jornal da Praia, o Luan, em nome do padre, né, que aceitou o nosso convite, está aí conosco, todas as pessoas que nos honram com as suas presenças. Primeiramente, né, agradecendo o padre, dizendo da minha admiração, né, desse padre maravilhoso que é e amigo que é, né. Não precisa falar muita coisa, as pessoas vejam e sempre estão junto conosco. Também dizer, né, que quanto à reforma política, isso a gente vai lutar com os deputados também, e aquilo que tiver a nosso alcance, estaremos sempre juntos. Primeiramente, para responder para Maria, né, sobre a questão do lixo, eu acho que sempre que o nosso vereador, representante lá da Palmeira, nos ligou, pediu ajuda para que ajudasse isso, sempre a gente ajudou, sempre esteve junto. Ele não nos ligou, acredito que não é bem assim, porque ele é uma pessoa que convive todo dia com as pessoas lá, as reclamações diretamente chegam a ele, e ele, quando nos procura, aquilo que tiver sempre ao nosso alcance aqui, que a gente está mais na sede do município, sempre pode ir ajudar. Acredito que não é bem assim, nós vamos até apurar isso, junto com o representante legal de lá, que é o Kit. Sobre esse parque industrial, junto com todos os nossos colegas vereadores que aqui se fazem presentes, isso também não vem de hoje, também os vereadores de hoje, como os vereadores anteriores a nós, que estiveram aqui também, sempre preocupados, mas que bom, esteve ali junto com o nosso prefeito, uma pessoa maleável, uma pessoa que sabe escutar, indiferente de vereador que seja, de qual lado que for, ele sempre pensa em comunidade. A gente sabe que o Parque Industrial vai ajudar, sim, toda a comunidade, enfim, todo o município e até municípios ao nosso redor. Acho que é importante, por isso que a gente sempre diz, temos um prefeito amigo, uma pessoa que sempre vai nos escutar, que nós somos os representantes legais do município. Também, endossando as palavras da minha vereadora Isadir sobre a reunião da sexta-feira da coligação, né, mostrando que estamos muito unidos, que estamos muito juntos em prol de Balneário Gaivota. Quero aqui aproveitar a oportunidade também de agradecer aquelas pessoas de outros partidos que aderiram a essa ideia, que estão pensando sim um melhor município. Parabenizar a todos, não vou dizer aqui o nome, não vou mencionar os nomes, mas eles sabem quem esteve lá e sabem que pode contar sempre com essa coligação, com todos do partido. Quero deixar aqui um abraço a todos e uma boa semana.